Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo no livro de Tiago. Estamos no capítulo 3 de Tiago e hoje nós vamos começar a meditar a respeito da origem das contendas. Tiago é muito prático, né? Um cristianismo prático, um ensino prático para as nossas vidas, quase terapêutico, né? O livro de Tiago. Então ele fala: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disso dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até os ciúmes? Todavia, dá maior graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus e ele se achegará para vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias. Lamentai e chorai e purificai os vossos corações. Lamentai e chorai. Senti as vossas misérias. Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Uma correção. Nós vamos dar início, estamos dando início ao capítulo 4, então, de Tiago. Aqui a leitura é dos versículos 1 ao 10. Então, nós já terminamos o capítulo 3 ontem, hoje vamos dar início, então, ao capítulo 4. Então, aqui nós temos Tiago falando a respeito, então, da origem das contendas. Por vezes nós idealizamos as igrejas primitivas como se elas fossem comunidades perfeitas, autênticos pedaços do céu na terra. Tanto é assim que uma frase que já se tornou comum em nosso meio é: precisamos imitar a igreja primitiva. As igrejas contemporâneas são mostradas como vacilantes e as primitivas são mostradas como modelo de perfeição. Será que está certa tal formulação? Aquelas igrejas viveram a revelação, isso é fundamental para nós. Muitos dos problemas que hoje enfrentamos foram analisados e solucionados à luz de uma revelação que se processava. No entanto, não caiamos no equívoco em que muitos cristãos bem-intencionados têm caído ao suporem que as igrejas de hoje, como fracas, mundanas, em contraposição às puras e santas igrejas do primeiro século. Esta é uma visão demasiado falsa e injusta. Essa visão comete um equívoco em não levar em conta a luta e o desejo de muitos cristãos sinceros do nosso tempo e que são tementes a Deus e que estão vivendo em nossos dias em uma sociedade muito mais complexa que a sociedade do primeiro século, e eles continuam querendo agradar o Senhor. A igreja primitiva não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha sistema de satélites e uma comunicação que crescia. Bradava-se, então, um pregador avivalista, né? É uma verdade irretorquível, mas também é uma verdade de que a igreja contemporânea não tem os meios de comunicação em mãos. Tem alguns programas de rádio, televisão, algumas
tem, né, meios de comunicação para se comunicar. Então, a gente precisa raciocinar de outra forma. O que, então, nós podemos entender? Que hoje nós temos esses conselhos porque aquelas igrejas, inclusive esta comunidade onde Tiago ele pertencia, tinha esses problemas que ele está citando nessa carta. E hoje esses conselhos que ele dava àquela igreja servem também para nós, apesar de nós estarmos vivendo em um sistema, então, totalmente diferente. Mas aqui, Tiago traz algumas coisas que ele ensinou naquele tempo e que servem para nós hoje, né? Então, o diabo naquele tempo não tinha modernos meios de comunicação para o processo, né, de massificação da sociedade que empreende hoje, como ele usa, né, os meios que muitas vezes nós temos hoje para trazer esse sistema terreno e todas essas coisas que têm afetado muitos cristãos. Então, nós precisamos entender, como diz a palavra de Deus, que ele é o príncipe desse mundo, né? Que ele influencia muitas das coisas que nós ouvimos e vimos hoje por meio dos meios de comunicação. Vivemos numa sociedade muito mais hoje cerrada, né, pelo fogo do inimigo em várias áreas das nossas vidas. Nós temos também os ataques de Satanás usando os meios que ele tiver. Como nós sabemos hoje, que a gente não precisa ficar falando muito, a gente sabe que ele usa de vários meios hoje para atacar a mente e o coração daqueles que acabam sendo influenciados pelas suas artimanhas. Então, é uma visão falsa presumir que o cristianismo de ontem como fosse perfeito e os nossos antecessores como santos impecáveis. Essa não é a verdade. Boa parte do Novo Testamento foi escrita exatamente para solucionar problemas das igrejas, sendo algumas como a de Corinto, por exemplo, né, com uma saúde pior do que muitas vezes da que as nossas têm hoje. Encontramos nas cartas de Paulo indícios dos pecados em Corinto: adultério com madrasta, carne sacrificada aos ídolos, partidarismo, negação da ressurreição de Cristo e dos mortos, bebedeiras na ceia do Senhor. É o caso do presente texto que Tiago aqui está abrindo, então. Problemas de contendas na igreja. Ele fala de onde vêm as guerras e contendas entre vós. Então, versículo 1. Então, dentro das comunidades cristãs daquela época, havia, sim, guerras e contendas, assim como existe nas de hoje. Alguns intérpretes, talvez por idealizarem a igreja primitiva como perfeita, entenderam que Tiago falava das guerras no mundo, dos conflitos armados, já que não poderia haver guerras, né, dentro da igreja. Não parece que Tiago tivesse uma visão tão universal de nações da sua época. Esse contexto é, sim, um contexto eclesiástico. Ele escreveu para cristãos e não para a liderança mundial da sua época. Então, os destinatários do autor são as igrejas da dispersão. A gente vê no versículo 1. Importante a gente entender, então, o motivo, né, o propósito para qual a carta foi escrita. E não foi, então, para os representantes da nação, mas sim para aquilo que acontecia no meio, então, ali, eclesiástico. Então, guerras, no grego original, é polemoi, de onde nos vem, então, o termo polêmica, que significa discussão e controvérsia. Contendas é machai, que significa também brigas corporais. As duas palavras, elas acabam mostrando a hostilidade, né, no meio das comunidades cristãs daquela época. Assim como nós temos hoje. Há divisões, há rixas, há competições na Igreja de Cristo, infelizmente.
Como chega a acontecer isso? Por que é assim? Então a pergunta é: de onde vêm as guerras e contendas? E a resposta de Tiago, ela é imediata. Ela vem dos vossos deleites, dos vossos membros que guerreiam. Deleite aqui no grego é edenon. Daqui temos o hedonismo, né? A concepção da vida segundo o qual o prazer é a maior finalidade ou bem supremo da vida de um ser humano. Então, é a glorificação dos sentidos, dos deleites, né? Dos deleites da carne no homem interior. Então, aqui, Tiago traz essa elucidação. Tiago, ele traz isso. Ele fala que o maior problema das guerras e pelejas que existem no meio do povo tem a ver com o quê? Tem a ver com a força dos prazeres que operam na vida e que produzem, então, esse clima encontrado, então, em muitas igrejas. Então, trocando em miúdos, o espírito de contenda entre cristãos é produto da carnalidade humana, do eu, do egoísmo, né? Que é a carne que trabalha por o intenso desejo de prazer e satisfação. Então, o homem que é dominado pela carne é aquele que produz os problemas na igreja. Tiago contrapõe um homem que é sujeito a Deus, né? Um homem que é sujeito a Deus é que se opõe, que põe, na verdade, o diabo em fuga. Ou seja, a pessoa que se submete, né, a Deus, que humildemente se submete à palavra de Deus, à orientação de Deus e faz exatamente aquilo que a própria palavra diz, ele então está sujeito a Deus e o inimigo vai fugir dele. Então, amanhã a gente vai dar continuidade a esse estudo, falando sobre cobiçais e nada tendes. O que isso quer dizer? Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas... Até segunda-feira, perdão, com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Lembre-se, um homem sujeito a Deus põe o diabo em fuga.